Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele, e hoje a gente vai falar um pouco sobre projetos. E por que eu trouxe esse tema projetos? Porque eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de entender captação de recursos. Então, a captação de recursos nada mais é do que um projeto que envolve desde a caracterização da necessidade, o que vai ser feito, quais são as metas, os impactos esperados, como é que a gente vai mensurar esse projeto e como é que a gente vai pagar por esse projeto. Porque a maioria dos projetos envolve recursos financeiros. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre projeto propriamente dito. E a gente vai entender por que 70% dos projetos falham. Isso acontece porque a gente tem uma velocidade, então, dentro da captação mesmo, eu tenho prazos a cumprir. Então, isso é muito importante. Existe prazo para envio da proposta, prazo para elaboração do recurso, prazo para pagamento da contrapartida, quando exige contrapartida, prazo para prestação de contas, prazo para alteração do plano de trabalho. Então, existe prazo do próprio cronograma físico-financeiro. Então, existem muitos prazos a serem cumpridos. E isso é bem importante dentro da gestão de um projeto. Falta de metodologia estruturada. Então, a captação de recursos, ela tem uma metodologia própria. Por quê? Dentro da captação de recursos, a gente tem o formulário que a própria instituição disponibiliza. Então, ele vai ter ali qual é o nome da proposta, qual é o objetivo, quem são o público beneficiado, quais são as metas, quais são as etapas, qual o orçamento, quem é a equipe envolvida. Então, ele tem uma estrutura básica, que é basicamente uma metodologia de trabalho para que a gente possa tocar o projeto. Comunicação deficiente. Quando é que o projeto falha? É muito comum na captação de recursos o captador, ele se responsabilizar pela escrita do projeto. E quando a parte interessada, que é a empresa que solicitou a captação, não se envolve devidamente, a gente começa a ter problemas na execução do cronograma. Por quê? Porque ela sabe qual a capacidade da equipe dela, qual a capacidade produtiva do equipamento que a gente está comprando. Então, é bem importante as partes se entrelaçarem na elaboração da proposta. Então, sim, o captador escreve, mas é necessária a revisão crítica da proposta para que ela tenha execuibilidade. Qual a diferença entre entrega e impacto? A entrega é o que você vai produzir. Por exemplo, eu vou gerar um sistema de gestão, vou gerar um sistema de mensuração de resultado. Essa é a entrega propriamente dita. E qual é o impacto? O impacto geralmente vai envolver aumento ou redução de um percentual. Então, aumento da receita em 20%, redução da desigualdade social em 20%. Então, essa é a diferença entre entregas e impacto. Como é que a gente caracteriza devidamente o projeto? Então, a primeira questão para você ter um bom projeto é saber o que você quer fazer. Então, você tem que identificar o problema que você quer resolver. O meu sistema precisa de integração com outras plataformas, plataforma de pagamento, plataforma de georreferenciamento, plataforma Sinap. Então, assim, você precisa entender o que você almeja resolver. Mapear todos os stakeholders. É muito comum nos projetos maiores eles solicitarem que você tenha uma articulação com instituição de ensino, sistema de ensino, órgãos públicos. Então, por exemplo, a gente fez captação voltada ao meio ambiente, que eles pedem o nome das parcerias que você já fez. Então, não é nenhuma projeção do que você vai fazer. São as parcerias que você já fez com Sebrae, Senar, Embrapa. Então, eles pedem a instituição, o ano da parceria e se houve movimentação financeira nessa parceria. Então, é bem importante você entender quais são as partes interessadas dentro do seu negócio, entender ele como um todo. Definir os critérios de sucesso. Então, quando a gente fala, por exemplo, em projetos tecnológicos, a gente está falando de TRL, que é o nível de maturidade tecnológica de um projeto. A gente entra no TRL 3 e geralmente a gente sai entre 7 e 9. O que isso significa? Isso significa que você entra numa fase de protótipo e você sai com um produto pronto para o mercado. Isso é TRL 7. Então,
você tem que definir quais marcos você vai atingir com essa proposta. Eu vou sair com um produto para o mercado, eu vou sair com um produto pronto para exportação. Você tem que saber qual é o seu objetivo dentro dessa proposta. Validar as premissas com dados reais. Não adianta a gente fazer pesquisa científica, de artigo científico, e você que tem a experiência do mercado, você que está contratando um captador, não pôr o seu dedo ali e colocar quais são as expectativas que você conhece daquele mercado, porque senão a gente não consegue atingir. Por isso que a gente coloca sempre a régua para baixo, aumentar o faturamento em 20%. Então, assim, a gente está aumentando muito pouco, porque geralmente uma empresa que tem uma visão clara do que ela quer, ela vai dobrar o faturamento. Ela não vai aumentar 20%. Então, tem que ter clareza do que é possível, do que é viável. E sim, a gente tem uma postura um pouco mais conservadora. É necessário para que você atinja todos os objetivos e não tenha que devolver recurso. E o que acontece quando você não faz um bom planejamento do seu projeto? Primeiro, desperdício financeiro. Existem alguns captadores que cobram pela escrita de projeto e não tem nada de errado com isso. Eu não cobro porque eu assumo o risco junto com você e porque eu tô aumentando a minha carteira de clientes. Então, nessa fase de expansão do meu negócio dentro da minha estratégia, isso é viável. Então, quando você paga por uma proposta que você não mergulha nessa proposta, você está gastando seu dinheiro e rasgando seu dinheiro, além do seu tempo. Perda de credibilidade. Então, imagina você entrar em várias propostas e você não conseguir. E aí a gente vai falar um risco da captação de recursos. A captação de recursos não garante que você vai acessar aquele recurso. Porque geralmente, como esse é um mercado que agora está sendo divulgado, então a gente tem Tecnova sendo divulgado, vários estados com Tecnova aberto, inclusive Tecnova São Paulo aberto. A gente tem Centelha, a gente tem Catalisa, e todos eles estão fazendo uma política de divulgação desses editais. E isso tem aumentado bastante a demanda por esses editais. Então, hoje, se você contrata um captador, ele não pode te garantir que você vai entrar nessa proposta. É um risco. Então, pode ser que o avaliador tenha afinidade com a inovação que a gente está propondo e pode ser que não. Assim como a gente pode conseguir encaixar dentro dos requisitos de elegibilidade do edital. Então, alguns editais vão pedir critérios bem específicos, atuação local, faturamento mínimo, nível de maturidade tecnológica mínima. Então, a gente tem que se atentar à elegibilidade também da empresa. Então, é bem importante. Captadores sérios, eles avisam quando você é inelegível para que você nem perca o seu tempo fazendo uma proposta. E aí, as oportunidades perdidas também. Então, quando você não tem clareza sobre o que você quer, dentro do prazo de submissão da proposta, de repente você não consiga escrever aquilo de forma que você consiga uma proposta mais apta a conseguir captar o recurso. E existem algumas ferramentas que te auxiliam para poder entender melhor o seu negócio. Então, uma delas é a matriz de influência e interesse. Então, ali você vai entender quem são as partes interessadas do seu negócio. Então, você tem órgãos reguladores. Por que isso é importante? Porque caso você queira fazer uma certificação, você tem que entender quem são os órgãos reguladores. Caso você queira fazer exportação, você tem que saber quem é que vai te fiscalizar fora do país. Funcionários, acionista, cliente, fornecedor e as comunidades. Quando a gente faz uma proposta para OSC, para instituições sem fins lucrativos, geralmente a gente trabalha mais o impacto nessas comunidades. Então, a gente também tem que ter clareza de quem são essas pessoas. E lógico que existem critérios de desempate voltados para a população quilombola, para a população indígena, para mulheres, alguns casos para LGBT. Então, a gente tem que identificar qual é a pontuação que também vai favorecer ou não a gente nesse edital. Então, é importante também entender o que o edital pede, por que ele pede aquilo. Por exemplo, quando a gente entra num edital de ministério, o ministério ele vai atender um programa finalístico. Então, ele tem uma LOA, que é uma lei orçamentária, que define um orçamento e um programa vinculado àquele orçamento. Então, ele vai pedir que você atenda a finalidade que ele teria que atender com aquele orçamento. Por isso, ele faz uma descentralização e aí ele delega isso para alguém executar esse projeto. E os melhores projetos são contemplados. Impacto direto e impacto indireto. Isso aqui é bem importante também, porque lembra que você identificou quem são as partes interessadas? Então, as partes interessadas serão impactadas diretamente. Aumento de faturamento,
a empresa vai ser impactada. Mas aí eu tenho também os impactos indiretos. Lembra que a gente falou sobre comunidade? Então, por exemplo, hoje está em alta, para quem não sabe, requisitos ESG, que vão tratar de sustentabilidade, meio ambiente e governança. E esses requisitos, por exemplo, uma empresa de petróleo, quando ela tem medidas para controlar o impacto ambiental, para prevenir um vazamento de óleo, para prevenir que uma barragem acabe se rompendo e acabe matando pessoas, ela não está fazendo isso só pensando no impacto financeiro. Ela está pensando no impacto de meio ambiente, no impacto reputacional dela. Então, é importante também, mesmo as pequenas e microempresas, pensarem nesse viés de, por exemplo, eu tenho uma empresa que fabrica cintos de couro. Esse cinto passa por um processo de limpeza que gera resíduo e que usa produtos extremamente fortes. Então é importante também que hoje as pessoas estão muito antenadas, então elas pegam o celular, elas te filmam e a sua reputação vai embora. Então é importante você ter clareza para não destinar resíduos sólidos ou líquidos de forma que eles impactem negativamente no meio ambiente e possam gerar uma imagem negativa para o seu negócio, para a sua empresa. Bem importante pensar no impacto de sustentabilidade também. Quando a gente fala em sustentabilidade, muita gente acha que é só vinculada ao ambiente. E ela é econômico, financeira e ambiental. Então, quando a gente fala em sustentabilidade do projeto, o que isso significa? Você pegou um dinheiro para fazer a implantação de um sistema. Como é que você vai garantir que esse sistema vai ser vendido, vai ter um número X de usuários para garantir, por exemplo, um faturamento mínimo, para que esse sistema tenha usabilidade, efetividade e que ele dê continuidade, que aquele investimento que o Ministério fez em você, que a instituição fez em você, ele não seja em vão. Então, sustentabilidade também está relacionado à continuidade do projeto após o encerramento daquele projeto, após cessarem os desembolsos. Quando que isso é muito avaliado? Muito avaliado quando você faz captação via banco, que são as operações de crédito, porque você tem que ter capacidade de pagamento para pagar as parcelas. Então, eles querem saber se o equipamento que você adquiriu vai produzir, que você vai conseguir vender, aumentar o seu faturamento para pagar a parcela que você ficou de ressarcir para o banco. Então, eles fazem essa análise econômico-financeira da viabilidade do projeto. Inclusive, eles avaliam o que a gente chama de CAPEX e OPEX. Então, são os investimentos pré-operacionais e os investimentos operacionais. Por exemplo, preciso de capital de giro. É uma empresa nova, preciso de capital de giro. Eles vão avaliar tudo isso dentro do seu fluxo de caixa e dentro dos seus indicadores de payback, de ROI, que é retorno do investimento, tá? E é importante que você faça medições periódicas ao longo do projeto. Quando a gente desenha um cronograma físico-financeiro, ele vai ter lá os marcos. Então, por exemplo, vou fazer um diagnóstico da necessidade da população. Então, eu tenho lá 4 meses. Ao término desses primeiros 4 meses, mesmo que o projeto tenha 24 meses de execução, é importante que você faça uma medição e acompanhamento. O que é muito comum nas captações hoje? Você tem que executar de 70% a 80% da etapa para depois ter acesso à próxima etapa. E isso a gente viu no edital da Caixa faz pouco tempo. Eles faziam desembolsos só a cada 6 meses, então isso exige que o planejamento do projeto seja feito de forma estruturada e de forma que você tenha recurso suficiente para executar o projeto por 6 meses, depois mais 6 meses e depois mais 6 meses. E aí ele divide em partes mais ou menos iguais, 40%, 30 e pouco por cento e 30% e 30%. Então você tem que ter essa clareza de que o dinheiro não entra mensalmente. Existem captações que elas entram anualmente. Essa da Caixa em específico entra a cada 6 meses. Então, você tem que ter clareza de quais metas serão executadas no primeiro 6 meses e depois sucessivamente. E existem algumas metodologias que facilitam entender o projeto e a empresa por trás do projeto. Uma delas é um modelo de Canvas, que você tem um panorama de quanto você precisa de dinheiro, quem é que você atende, qual o problema que você resolve, quem são os seus principais fornecedores. Então, ali você tem um panorama dos seus produtos e serviços. Então, você tem um desenho de quem é a sua empresa. E, geralmente, nas propostas de captação,
você faz um histórico da empresa. Então, você tem que contar essa historinha do Canvas dentro de uma das etapas de captação. Análise dos stakeholders, então você vai fazer essa matriz de influência, que vai identificar, então, comunidade, clientes, fornecedores, órgãos reguladores, e vai entender como é que isso vai funcionar. Árvore de problemas e soluções. De repente, o problema que você quer tratar, que é, por exemplo, eu tenho um número muito alto de funcionários e eu quero automatizar um processo para reduzir o número de funcionários. Mas esse é um problema macro. Para você chegar realmente na solução que você precisa fazer um mapeamento de processos para entender por que você tem tantos funcionários, por que existem tantas etapas, e aí você tem que fazer um diagnóstico mais aprofundado do seu problema para chegar, assim, numa solução que resolva efetivamente o seu problema. Existe muito vício de captação que, quando não se tem clareza do que você almeja resolver com aquele recurso, você sai de uma captação para outra, você não resolveu o seu problema de caixa, não resolveu o seu problema de automação, e você acaba entrando num ciclo vicioso de captação. Então, isso é ruim também. Para quem acha que eu tenho 3, 4 captações no meu currículo e isso é bom, depende. Se você tem 3, 4 captações do seu currículo de R$500 mil e até hoje o seu faturamento não supera X reais, talvez isso seja um problema. Talvez isso seja uma má gestão ou uma má definição de problema e solução. Então, é necessário prestar atenção nisso também. Algumas propostas exigem que você tenha indicadores. Então, você vai ter lá os indicadores de desempenho e você vai ter os indicadores de resultado. Então, assim, qual a mudança que você está propondo? O que é que vai acontecer? Geralmente, quando você trabalha com um projeto social, você tem esse indicador de resultado. Então, ele vai aumentar a qualidade de vida da população. Como é que você vai mensurar isso? Você tem que trazer um indicador. Então, eu vou ter mais crianças em idade escolar matriculadas na primeira infância. Então, como é que você vai mensurar? Então, é importante também entender como é que funcionam esses indicadores e como é que você mensura eles. Uma dica muito importante: 20% é o planejamento ou o método que você utiliza na gestão de um projeto. 80% é ação. Então, ainda que ele seja muito importante, o projeto não sai do papel sem pessoas e não sai do papel sem ação. Então, é bem importante você definir quem serão as pessoas responsáveis por aquelas metas, porque uma meta tem várias etapas para serem cumpridas em um tempo e orçamento. Então, você tem que ter clareza para quem você vai delegar, porque você precisa de sobreposição de atividades ao longo do projeto, e se você não consegue delegar, dificilmente a sua empresa vai acelerar. Ela vai ter recorrência e ela vai crescer. Uma das técnicas mais usadas para você definir um problema corretamente é você perguntar 5 vezes por quê. É a regra dos 5 porquês. Então, você vai perguntando até que você chega na causa raiz daquele problema, e aí sim você traça um plano de ação em cima disso. Talvez mais de um, porque talvez você vai ter mais linhas ali para poder tratar. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima.